Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h05. Muito boa tarde para você que está na CBN. Quarta-feira de cinzas, quartou, hein? Pois é, chegamos para mais um Arena. Para quem é mais religioso, hoje não pode comer carne, tem toda essa superstição e tudo mais. E também começa a quaresma, aquele período de penitência e tudo mais também, né? Para quem é mais good vibes ou, enfim, outra determinação, é a quarta-feira gorda do futebol, hein? Hoje tem Série A1, tem Série A2, tem Série A3 e tem Série A4. Tem tudo hoje, hein? Não tem. Na minha cabeça tem, gente. Deixa ter na minha cabeça. O que uma vitória do Sertãozinho não faz, né? Sertãozinho nunca oscilou de uma maneira tão legal assim na competição. Só hoje. Ó, chegou o malote, hein? Chegou o malote das notas, né? Aliás, eu queria falar que o pessoal ficou muito bravo. É porque a gente sabe que a corda, ela sempre estoura pro lado mais fraco, né? Boa tarde pra vocês. Boa também, tarde, viu? boa Os caras tarde. já saem falando. E na aí. última sexta-feira, é aquilo, né? A corda pro lado forte não estoura, porque o senhor foi embora, deixou inteiro esse fone de azul. Aí vem Fábio Chaip fazer o jogo, sai com a orelha inteira azul. Foi pintar o cabelo. Ele estava uniformizado de acordo com o carnaval. Sim, mas deixou herança, prontinho. né? Deixei, claro, sempre. Por onde eu passo, eu deixo um pedacinho meu, viu, Lupe? Tinha uma menininha ali passando na rua, não, chamou o Fábio não. Chaip de Smurf, cara. Viu só a orelha, tava azul, falou, ó, o papai Smurf ali. Mas o Fábio Chaib, ele parece um Smurf, né? É verdade. Tudo bem, Chaib? Boa tarde, Eliel. Boa tarde. Acabou a briga, hein? Ouvinte CBN. Te dá um abraço, Eliel, pode? Por quê, cara? Não, te dá o saludar, né? Saudar você hoje. Hoje começa o ano do 2024. Ah, feliz ano novo? Não, cara, que isso. Depois do carnaval. Estamos aqui ralando já há um No mês Brasil e pouco. começa depois do carnaval. Não, Então, discordo. hoje oficialmente é Que o início isso. de 2024. Por que você discorda, Carlão? Boa tarde, Eliel. Boa Boa tarde. tarde, ouvinte do Arena. Discordo porque a gente está trabalhando. Porque você gosta de discordar de Fábio Chaib, né? Campeonato Paulista já começou há tempos. Eu discordo Já tá no frontalmente. final, né? Frontalmente. Que bom. Desconcordo, aliás. E as notas, Desconcordo. Se tivesse ruim a campanha da Ponte, iria concordar. Mas como tá boa, discorda, né, Cabelo? Aí falar, eu discordo. Não dá pra pagar o que a Ponte fez esse ano. Não dá pra não. O que tá feito, tá feito. Boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Chaib, onde estiver toda a nossa audiência. Fábio Chaib tá aqui, cara. Pra dizer que hoje tem rodada. Não tem, infelizmente, A2 e A3. Aliás, um lembrete pro senhor Eliel Almeida, que domingo, 18 de fevereiro. Você vai querer mesmo? Eu quero. Eu estou. Pô, se vocês forem, vocês têm que gravar vídeo. Eu cara. estou. Não, Sensacional, ele já hein? falou que não vai. Tem compromisso, pipocou. tudo bem. Mas Me convidou pra ele. eu convidei Fábio Chaib e quem mais tiver. São os atores aí da equipe, né? A ver o grande clássico Primavera e Capivariano, domingo, 10 da manhã, imperdível. Domingo, 10 da manhã. O que tá imperdível também é o sarcófago. Voltando com força total, com vídeo, áudio e toda Ó, a Júlio estrutura. Nascimento. Júlio Nascimento, abraço pra ele também. E hoje todo vale mundo. lembrar também, né? Mudando um pouco de assunto, sendo mais romântico, é dia de São Valentim, Valentine's Day, o dia dos namorados no resto do mundo, menos no Brasil. Que legal. momento O Brasil romântico. não é hoje. O Brasil é 12 de junho. Então, tá no Então Brasil. não vamos entrar nessa modinha, não. Valentine's Day. Valentine's é uísque, velho. Valentine's. Ainda bem que tá fazendo inglês, hein? Pelo amor de Valentine's Day. Você gosta Dia dessa de São estrangeirização? Eu não gosto. portuguesa? É que nem, não, eu não gosto nas empresas. Drive-thru. Vamos fazer um call.
pra estudar os cases. Vai tomar no nariz. Vamos fazer uma reunião de vídeo. Marca um coffee break. Pô, coffee break não, vamos tomar um café, pô. Um briefing, pô. Fazer um briefing. Porque qual que é o trend, não sei o que. Target, Pelo amor de Deus. O target disso, porque nós temos que atingir os sponsors. Pelo amor de Deus. Pô, nós estamos no Brasil, velho. Para com isso. O homem tá bravo, hein? Esse negócio de... Tá que nem remo, desarmado e perigoso. Eu sei que você tá bravo, mas tem que fazer um break. Não tem, porque tem o sarcófago. Tá vendo aí? Sarcófago. O sarcófago. Até porque o Guarani esteve em campo no dia 14 de fevereiro. Não, foi a ponte. Foi a Ponte Preta? Fez a ponte? Pô, você só Sim, faz foi a ponte não, também. só dá a Ponte Preta. Gente, Tá acontecendo gente. alguma coisa, hein? Não, a gente trabalha com o que tem. É. Não tem Vou te então, falar Então o só que tem tem. Ponte Preta no Sedoc. Não. Hoje é dia da Duvido Ponte o Guarani Preta. nunca tenha jogado dia 14 de No fevereiro. dia 14 de fevereiro de algum ano, a Ponte Preta esteve em campo. Consequentemente, foi no ano do lançamento desta música aqui, ó. Menino Deus, Olha, azul 83. dourado, Não dá pra esquecer um dos maiores artistas brasileiros. alegre é bem mais que um seguro Um jeito peculiar demais de cantar. escuro. Não era brasileiro, mas ficou muito famoso no Brasil, grande hit. De Menina Venena, Menino Deus. Tá vendo aí? Grande música, é isso aí. Ela tem essa música, tem aspectos de Menino do Rio, de Caetano. Tem. Aliás, Não, Menino do Rio não é de Gal Costa? eu vou te... Você já deu um spoiler. A composição é de Caetano Veloso. Aí, Dessa canção. tava na cara, Só né? falta agora criar o conjunto. Boa, boa. Da obra? Não, o conjunto que executou esta obra. Nossa, é muito Menino do Rio essa música. É tem hit, a vibe, cara. né? Tem a vibe da praia, o lógico. A surf. vibe, olha lá, a vibe, olha lá. Não, mas É, eu vou falar, vibe. é o contexto, né, Chay? É o contexto. Não seja literal. Não Fábio seja Chaves, literal. poxa. Então, Bom, tá aí. Quem quiser mandar mensagem pra gente, 991869070. Hoje tem a Ponte em Campo contra o Linguiça Energética, lá em Bragança. Ai, ai, ai. Nossa Senhora, equipe ruma pra Bragança daqui a pouco. E tem também o grande Sansão. Se tem Sansão, se tem clássico, se tem derby, tem o quê? Face to face. Ainda Aí, bem ó, que a tá gente vendo? não gosta da É internacionalização. cara a cara. Que face to face? O que é cara a cara. É rosto com rosto. É isso face aí. a face. tete a tete. Tete a tete. A partir... Não, daqui a pouco. Não vamos dar horário não pra prender a audiência. Tá bom, Daqui a então. pouco tem o famoso Sansão, o clássico dos clássicos. É claro que também tem outros, né? Mas nós vamos falar. E tá uma polêmica no Rio, hein? Botafogo provocando o Vasco pra tudo que é lado. Tá um negócio meio... Acho que a notícia é o Botafogo provocar, né? É, porque ganhar mesmo não vai... A notícia é o Quando o Botafogo provocar, eu acho que a notícia é essa. Aliás, no dia do Valentine Days, queria mandar um abraço aí para uns amigos lá do Rio, né? Estão comemorando bastante a data, aproveitaram o momento muito propício aí para publicar o relacionamento novo. Galera do esporte tá animadinha, hein? Trocando de clube igual o Túlio Maravilha. Bom, E nem esperando a abertura da janela. claro que não. Assina um pré-contrato com contrato ativo. O comando técnico é do Nilson Belisário e o Daniel França na nossa live. Começamos. Apresentação: Eliel Almeida. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Dia 24 de fevereiro é o dia D do mutirão de combate ao Aedes. Em um único dia, a Prefeitura e secretarias de saúde desenvolvem ações contra os criadouros do mosquito transmissor da dengue, febre amarela, zika vírus e chikungunya. Acesse multirãoregional.eptv.com.br e verifique as atividades da sua cidade. 24 de fevereiro, dia D do mutirão de combate ao Aedes. Participe e ajude na luta contra o mosquito. Iniciativa CBN Campinas. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 15 minutos, meu caro Nilson Belisário. Vai começar a apuração no Rio de Janeiro, nós estamos acompanhando, claro, nós estamos em São Paulo, já sabemos que em São Paulo quem venceu foi a grande união da vida do governador. Da Caprichosos, Pilares? Não, não foi não. Brincadeira, quem ganhou foi a Mocidade Independente de Padre Miguel, ganhou em São Paulo. Não, e... Mocidade Alegre. Ah, é, Mocidade Alegre. Sabe quem caiu pra Série A3 do Carnaval? Foi a escola de samba do Santos, jovem. né? Torcida jovem caiu. Também, né? Caiu e a Independente caiu da 1 pra 2, né? Os jogadores do São Paulo não foram lá cobrar os caras? Acho que não, porque a Dragões fez boa campanha. Papo de cair pra 2, pra 3, melhor a gente passa pro próximo. Melhor não? Melhor não. Só que vai acontecer. Aliás, você tem uma sorte que comercial em Monte Azul são horríveis. Nosso comercial são muito ruins. Cara, o comercial também pede, né? Cara, são muito ruins, porque se fosse um pouquinho melhor, se um dos dois empatassem somente, o Primavera já estava na zona de rebaixamento. E o Monte Azul agora é SAF, né? Agora Emerson é Sheik, do Emerson do pai Sheik. do Neymar também. Vamos ver os desdobramentos da rodada de fim de semana. Perfeito. 4 horas e 16 minutos, deixa o sinal aberto com a CBN, porque a hora que o cara falar 10, aí a gente... E isso é legal. São Paulo mudou, né? São Paulo foi uma mulher, foi. Aberta, a Liga de São Paulo está aberta às novas diversidades do momento. E eu gostei da voz e do drama que ela fazia, né? Ela trabalha numa co-irmã. Porque o legal é fazer drama, velho. Lógico. O legal não é você falar 10. Você fala, como foi? Acadêmicos do Tucuruvi. Tá todo mundo louco. fica esperando ela. 10. Eterno segundo. E aí tem o delay da quadra, né? Na hora que dá o 10, aí a quadra explode. Aí falava, Mocidade Alegre, a quadra esperando. 9.8. Aí você ouvia lá no fundo, vai dar, Pô, o trabalho que a povo Mocidade xingando faz, tudo. né? E o Burnier, ânimos exaltados nesse momento. Pô, e você pega a Mocidade, ela não é tão badalada, né, como as torcidas Não organizadas. E mas vem ela fazendo um trabalho é bicampeã. a morada 12 do samba, títulos. né? Tem representatividade. Nos últimos 20 Bechara, anos, né? quando Bechara. a Solange, né, assumiu a presidência da Mocidade, foram 12 títulos, velho. Aí, velho. Tem muito título, né? É a Leila Pereira da escola de samba, né? Não, ela tem 12 no total, foram 7, perdão, nos últimos anos aí. Na história. Na história, 12 né? foram 7 com ela. Mas estão dizendo que o Carnaval do Rio, a Portela vai ficar com um O título, né? estandarte ela já pegou, né? Já pegou. Acho que a Portela vem. Eu gostei da Portela e da própria Mocidade. Mocidade Independente Padre Miguel, achei que fez um desfile de retorno bonito. Só achar o padre, hein? O padre sumiu, só ficou o Miguel. Bom, 4 horas e 17 minutos. Hoje tem jogo da Ponte Preta. E por que, Carlão de Freitas, você dizia no café agora à tarde, acompanhado de um belo bolo de chocolate aniversário da Thalita Souza, por que você dizia pra gente que a Ponte vai amargar uma derrota hoje em Bragança? Não. Lá, começou. A hora que sair a primeira nota, você aumenta aí pra nós ouvir o cara falando Eu não 10. disse isso de amargar, mas é um jogo difícil pra Ponte. A Ponte mesmo vivendo um grande momento no Paulistão. Vai fazer, acredito, num jogo de briga, um jogo de equilíbrio, mas o Bragantino é o favorito, mesmo também não tendo vencido em casa ainda, né? Mas o Bragantino é um time individualmente melhor, mais ajustado. E
E a Ponte vai lá para se defender, tentar aí surpreender nos contragolpes, trazer um pontinho que seria importantíssimo nesta briga real agora, né, pela liderança do grupo. Mas é um jogo que a gente tem que encarar o Bragantino como teve um 10 favorito. até. O Bragantino é o favorito, mas a Ponte tem condições, a torcida vai comparecer em bom número. Quem sabe a Macaca possa aprontar mais uma vez. Como disse a Adri no jogo contra o São Paulo, a Macaca safada lá em Bragança Paulista. Perfeito. Ó, primeiro 10, hein? Foi 9.6. Olha lá. Parece no boletim do campo de escola. Quer ver, ó? 9.6. Aí, ó, boletim mesmo, ó. 9. Pô, mas que jurado exigente, hein, velho? Mas no Rio é diferente de São Paulo. São Paulo dá muito 10 aqui. Nossa, né? eu também acho, velho. Lá tem um descarte. 9.8. Pô, eu fico pensando o seguinte, cara. O cara vai pro desfile, que nem ontem, na reta final, onde Mocidade e Dragões estavam ali brigando 10º a 10º. O cara vai pro desfile e dá 10 pra todo mundo. Ué, tá bom. Certeza que não teve nada numa foi escola que foi perfeito. inferior. Não, e um Todo mundo. deslize, né? E um jurado que esqueceu de dar nota. Como assim? O cara foi Uai, contratado pra isso. Esqueceu de dar O nota. cara tá num camarote. Ele olha pra um Não, lado. ele fica numa casinha. Mas você acha que na casinha atrás não tem uma geladeira? Não. Aí ele não olha tem. a geladeira e fala assim: Não tem. Pode deixar, agora pode tirar, nós já É, vimos. mas se chegar, dá qualquer nota no final, finge que viu é, alguma e coisa. foi. O cara tava na boa, o cara tava na Nossa, dele, o cara Marco tava Guarizo- curtindo. O Marco Guarizo já foi jurado, né? De Rei Momo, de já concurso de foi. Rei Momo. Rei Momo, De é. escola, não. E parece que teve protesto com a nota dele pro Raimundo. Teve, né? Ai, Guarizo. Boa tarde, Nossa. pessoal. É aquela velha piada da mangueira, né? Ah, eu fiz agora há pouco. Sempre, sempre. A quinta série, né? Boa tarde, pessoal. Estarei em Bragança para mais uma vitória da Macaca. Pode conectar à vontade, Carlão. Nós vamos trazer os 3 pontos. Seu coração é bugrino. Opa, que Acertou isso? em cheio. Andou bem Mas aqui. não é cornetagem, é realidade. Eu não tô falando que a Ponte vai perder o jogo. Comparando as duas equipes, gente, o Bragantino é time de Série A de Campeonato Brasileiro. O Bragantino tem um investimento maior que a da Ponte. A possibilidade do Bragantino vencer é maior que a da Ponte. Até Agora, o Primavera não, tem investimento maior. não significa que a Ponte já perdeu. Não. Calma, Não, hoje é o dia calma. pra Ponte Eu acho que o torcedor tem hora que, né, Exagera, entender né? um pouquinho, né? Ninguém Vamos entender, ganha né? e ninguém perde de véspera, né? Mas eu tô falando assim, a tendência, O peru perde. o Bragantino está mais perto da vitória que a Ponte. Agora, não significa que a Ponte, contra o São Paulo era favorito. A Ponte foi lá e Embora venceu. o Bragantino seja irregular em casa, ainda Não não venceu ganhou nos seus nenhuma. domínios, Não hein? venceu Vai que a nenhuma. Ponte vai lá e Então, belisca é. um pouco. Tá prestando atenção no programa, cara. Não falou isso Hoje- 2 vezes hoje. Não, Hoje é o mas dia- eu falei em outra moldura. É que você que... Aí o cara fala assim, o torcedor tem que... Fala. 9. Ih, Crise, hein? a gente fica esperando um 10, não vem um 10. É, e tá mais rápido pelo rádio, Hoje hein? é dia da Ponte Preta ratificar realmente aquela vitória contra o São Paulo, da boa campanha que tá fazendo dos 4 jogos Também anteriores. É um jogo difícil, é um grande teste pra Será Ponte que vai ter Preta. vibração hoje na cabine de novo? Júlio Não. Nascimento na É o casinha. Não é o cabelo que vibra. E é um bom jogo pra olha Ponte pra Preta mostrar câmera, mesmo se tá pegando, se pegou o entrosamento mesmo o time, pra encarar o Bragantino. E uma derrota, caso aconteça, também não é o fim do mundo. A Ponte Preta tá lutando na parte de cima ainda. Tem o Água Santa que enfrenta a Portuguesa amanhã. Mas a Ponte Preta nessa rodada pode terminar na liderança do grupo B, caso vença e o Palmeiras perca do São Bernardo. Vai perder o Palmeiras. Vai. Difícil lá, São 1º de Bernardo, maio. né? Não, ABC não. Mas... Olha lá, vamos ver a Mangueira. Põe aí, pastor. 9.8. Ih, a Mangueira não tá tirou mal, 10, cara. hein, velho? Paraíso do Tuiuti. Paraíso do DZ. 9.8. Para, Unidos do Assusta. Viradouro. Agora que eu percebi, não é 10. Então, 13 escolas. Bom, é isso. Minha mãe nasceu em Viradouro. Não, Tá mas não é chovendo lá isso aí, por causa não. disso, Carlão? A gente vai Tá acompanhar. chovendo? Então, tô vendo a reportagem no UOL aqui. Não, está não é. sendo, Mudou. A gente vai acompanhar a grande apuração das escolas de samba do Rio e vamos trazendo aqui pro ouvinte. Ó, o Cláudio mandou São Paulo 2-0 hoje. Será, hein? O ouvinte mandou, Eliel tá muito nervoso porque agora começou o ano de verdade, tem que trabalhar. Que isso. Não fala assim. O Foi menino tá mal. trabalhando, o menino tá bem. Se você for contar, hoje é dia 14, foram o quê? Vai? 31 mais 15, 40. Ele ficou 10 fora. Tudo bem, cara. É coisa. É compromissos. Não tô defendendo ele, não, hein? Não tô defendendo, não. Mas assim, fatos são fatos. Só para o presidente da Liesa, o Jorge Perlingeiro, ele mudou em virtude do calor, redução de público e busca por melhores condições para os membros das agremiações. Tá Mordeu certo. algum, É certeza. no centro do Tem que ser assim. Não fala assim, Chaibe. Acadêmico do Grande Morderam Rio. pra ele lá pra pegar o lugar. Tem a Ó, coxinha Grande Rio lá. liderando, hein?
Estamos aqui com o presidente da É, Estamos com o presidente da Liesa no pelo ar. amor de Deus. né? O carnaval é super correto. tudo. O Daniel deu uma sugestão aqui. Pergunta para os ouvintes quem dá nota 10 pro Arena. Não, mas se fosse carnaval, vamos pegar a nota aí partindo daquele 9.1, né? De 9.1 a 10, que nota você dá pro Arena? Olha aí. Manda aí. De 9.1 até 10. Isso, pode ser 9.2, 9.3. Se o cara der 9, der 8.4, aí vai não, tá não, todo não vale. mundo no RH. Manda em aí pra fila. gente, 991869070, de 9.1 até 10, que nota que você dá pra gente? Manda aí, ouvinte, 991869070. Já tem gente mandando áudio falando dos jogos de hoje, Nilson Belisário? Põe no ar, então. Vai. Tarde, Arena. Ah, ele. Ingresso comprado, Del Rey ligado, Boa. cigarro de pai aceso, Que isso? veio o barreiro no copo, Não. partiu Bragança, hein? Pelo amor Bora, de nega Deus. véia. Não vai beber de Só põe limãozinho, Não, hein? não pode beber e Põe dirigir. limãozinho. Com velho. limãozinho. Não, mas não pode beber e dirigir. Não, mas aí vai ter um amigo, com certeza, com piloto entendi. ali. Não. Del Rey ligado, beleza. Então, se ele tá de Del Rey e se o cigarro deve ser Belmonte, Belmonte é bom. Belmonte. enfim, né? É o nosso Especialista. Joaquim Teixeira. Joaquim Teixeira. Deve ser o dono do Vai pro site. próximo aí, gente. Aí, gente, boa tarde. Parabéns aí para quem previu que a Mocidade Alegre de Padre Miguel ia ganhar o Carnaval de São Paulo. Um abraço. Ele é o nosso Nosso Cristo. professor. Mas deu certo, tá vendo? Nós conseguimos. Cara, sabe que em Bragança eu fui num jogo lá, não preciso citar o time, mas que eu peguei um dos maiores fogaços da minha vida. Nossa, Eu Fogo lembro, do quê? De cachaçada? Não pode fazer isso, Nossa, não, não, eu tava ainda. eu Ainda lembro era do, um do lanche, do menino. eu lembro do nome, que é o nome do restaurante, é o mesmo restaurante de Campinas, tradicional, Senhora, e o rapaz, sanduíche maravilhoso. Os sanduíches lá tem nome de treinadores que Tem. passaram pelo Jogadores, Bragantino. Marcelo Veiga, Vanderlei Luxemburgo. Gil Baiano. Gil Baiano. Já comeu Luxemburgo já? Não, mas É o bom. lanchinho é. mas dizem que é o É fera, muito bom, né? é muito bom, muito bom. É caro, gente. Não é um lanche que você vai pagar 20 conto, né? É um lanche caro, mas é muito bom. É de linguiça, né? Com São vinagrete. vários tipos de É. linguiça, né? Tem Hoje eu não vinagrete vou com poder queijo, tem linguiça com hoje é ovo, quarta-feira aquele de quebradinho com ovo, assim, uma delícia. E o que tem quarta-feira de cinza? Eu não como carne. Ah, eu comi, pronto. Tá bom, né? Cada um na sua. Tudo bem. Vamos pro próximo ouvinte aí, meu caro Boa Nilson tarde, Brizar. grande Clipe, Conceição. Também. Eu era um defensor ferrenho do trabalho do Marcelo Loser, Ah, é? mas essa segunda passagem dele pelo Guarani Foi ruim, deixou né? muito a desejar. O time começou a naufragar depois da derrota com o Botafogo e Campinas, que foi um expulso. Depois da briga com o Harris, acabou de piorar todos. Gosta de torcer para o Claudinei fazer um bom trabalho, experimente tirar o Guarani da Série A2, Boa. já é um grande lucro, e bem no Brasileirão da Série B. Boa. Vai tirar. Vamos torcer. Eu acho que tira. Vai pro próximo aí, meu caro Nilson Belisário. Boa tarde, Arena CBN, é João Carlos Campinas, bom trabalho, boa semana a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Charb. Se não teria sido melhor o Abel colocar o time titular contra o Santo André, apesar de não desmerecer o Santo André, o goleiro fez boas defesas e eles conseguiram empate no final, mas eu acho que se tivesse com o time titular, o time já poderia fazer essa vitória logo no primeiro tempo. E aí sim pouparia contra o São Bernardo. Um abraço, boa tarde a todos. O começo da temporada, o próprio Abel fala, os outros técnicos também falam, é de fazer ajustes no time, fazer testes, e o Abel Ferreira tentou fazer um teste contra o Santo André, não colocou o Veiga, não colocou o Rony, pôs outros jogadores como o Caio Paulista no meio, o John também, para ver com quem ele pode contar, né? Acabou empatando porque perdeu muitos gols também, criou bastante oportunidade, mas acabou tomando gol no final, quem não faz toma, né? E é assim mesmo, começo de temporada, muitos testes. E essa semana tem o duelo com o São Bernardo, depois o clássico contra o Corinthians, o Abel que é contra o Corinthians, provavelmente. E esse gol que o Palmeiras tomou foi aquele banho de água fria no goleiro, né? Fez uma baita defesa o Everton, aí foi pro escanteio, no escanteio, pum, gol. É um negócio bem ruim, né, O Palmeiras velho? não tomava gol de bola O parada, Palmeiras né? não tomava tantos gols como está tomando ultimamente. Na verdade, o Palmeiras não engrenou ainda, né? Na temporada. Mas eu gostei do Caio Paulista, né? viu? Oi? Gostei do Caio Paulista. É bom jogador. A hora que o Abel conseguir fazer essa dobra que ele já fez. Aquilo lá que você falou mesmo. Piquerez e Caio Paulista, Mike e Marcos Rocha, pode acabou. dar Os adversários vão sofrer, porque vai ser artilharia dos dois lados. É que o Endrick, o Real, inclusive, já pediu o Endrick, hein? O Endrick tem um tempo curto no Palmeiras, mas imagina, esses dois
lados do Palmeiras muito fortes, um meio-campo bem sólido, seja quem jogue ali, Menino, Richard Rios ou o Zé Rafael e o Aníbal, e ainda tem essa munição no ataque que o Palmeiras tem. O Palmeiras vai dar muito trabalho ofensivo aos adversários que jogam hoje num esquema de lateral que vai e volta. Sim. Então, mas tem que voltar. Porque se não voltar, do Palmeiras aí complica. Volta. Mas do adversário que não volta. Você falou do Hendrick, que o Hendrick chegou ontem ao Palmeiras e hoje ele é reserva no Palmeiras, né? Pelo critério de meritocracia do Abel. Não, Flaco Lopes marcou 4 gols. Mas... Você vai ver que o Flaco Lopes vai ser titular. O Hendrick vai segurar até o jogo do Corinthians. O Flaco Lopes marcou 4 gols. Parabéns. Quem deu o título do Brasileirão passado pro Palmeiras foi o Hendrick. Quem tá melhor no momento. E outra, é a função. Você viu os 4 gols que o Lopes fez? De matador. 3 deles nós faríamos. Ué, eu não consegui. Eu e o Carlão também não. Eu acho que Enquanto o Santo André também ele perdeu o gol baixo. Então, faria. Você jogava papete na bola, era gol. Mas eu acho que ele vai contra o São Bernardo. É o Hendrick, gente, pelo amor de Deus. E aí vai pro Corinthians. Aí é questão. O Lázaro deve estrear também, né? Contra o São Bernardo já? Aí é questão de meritocracia, não é? O Hendrick, então, é o titular. E ele não deixou o time por questão. Lesão, ele foi pra seleção, né? Ele foi só pra seleção. Ah, mas na seleção ele foi mal. Mas não, a seleção. Foi bem. Não, mas como um todo. Tô falando no conjunto. Não trouxe a vaga aí, acabou. Quem vai bem vai mal e quem vai mal também vai mal, entendeu? Sim. E vice-versa. Futebol é coletivo, né? Futebol é coletivo, como um todo. Bom, até porque quando ganha, ganha todo mundo e quando perde, perde todo mundo, né? 4 horas e 30 minutos. Quem tá ganhando lá, Carlão? Pelo que eu vi até agora, é Grande Rio, Vila Isabel e mais uma. Viradouro. São 3 escolas que estão ganhando. Tá com 100%. Isso, é Grande Rio, Vila Isabel e Viradouro. Bom, vamos pro mais um ouvinte aí, Nilson Belizar, antes do Repórter CBN. Os ouvintes estão mandando tudo 10 aqui pra gente, hein? Arena, nota 10. Obrigado, hein? Boa. Assim eu gosto, hein? Boa tarde, acadêmicos do Arena, nota 10. Teve um que mandou 9.0. Ah, tá bom, ué. Pelo amor de Deus. Até porque se a gente a campeã não ganha 10 em todos. Não, tem algum critério tem algum critério que a gente não tá bem. Por exemplo, o Cabelo chegando na equipe, deu uma... Ninguém é unanimidade. A briga dele com o Shaib. Enfraqueceu o plantel. O Ederson tá perguntando aqui, o time vai em loco pra fazer o jogo só pelo lanche, né? Eu vou não pro pelo trabalho. lanche não, é pela linguiça mesmo. Carlão já tá falando da linguiça desde ontem à noite. O ouvinte mandou aqui, ó, nada é perfeito. Nada. Nem vocês, por isso que 9.9. Ótimo. Olha, gostei. Tá vendo? Gostei também. Não é unanimidade. Hoje nunca. São Paulo 2, Santos 1, Terezinha de Itu. Itu. Deus nos abraça, hein? É só... Terezinha, gostava, viu, Terezinha? Mas depois desse vitória em cima do meu Santos aí, desgostei de você, hein, Terezinha. Terezinha, que sempre ouviu o Arena e sempre mandou mensagem aqui pra gente. Tem mais ouvinte aí? Então põe o ouvinte, porque o Repórter CBN hoje eu acho que não tem também, né? Nós estamos aqui enrolando a turma. Faltou comunicação, né? Fala, pessoal da CBN, beleza? Beleza, e Cara, você? eu vou dar 9.9, porque vocês não me chamaram mais pra ir de novo aí. Se vocês me chamarem mais uma vez, aí eu dou 10. Não, mas Olha, aí não Um pode. abraço pra todos, é brincadeira, vocês são nota 10. Aí tá tentando comprar a gente. Daqui a pouco tem jogão, hein, Léo? Tem? Champions League, Liga dos Campeões. Quem? Tem Lazio e Bayern de Munique. Não é jogão. Não? Não. E PSG e Real Sociedade também não é. Também não é. Eu prefiro assistir Suzano e Catanduva? Eu prefiro ver o filme do Pelé. Vai pro próximo aí, ouvinte. Mas Lazio é tradicional também, cara. Não é nada. Pode secar aí, Carlão, com esse zóio de seca bananeira seu, mas a macaquinha vai aprontar lá em Bragança hoje. Tenha certeza disso. É o Geraldo Medeiros de Sumaré. Carlão é o secador da ponte. É brincadeira? Quem diria, hein? Sinal dos tempos, hein? Bom, 4h32, daqui a pouco a gente vai falar um pouco da Ponte Preta pro jogo de hoje. Tem mudança na escalação, hein? Tem mudança na escalação. Artilheiro Gé tá de volta. Elvis tá fora, tem um monte de mudança aí, a gente vai falar já. Elvis tá fora. Não tá fora. Até assustei Nossa, aqui. O cabelo quase cai da cadeira. Não, aqui. o cara que tá no carro aqui freou com tudo. Falou, quê? O Elvis tá no jogo, calma. Prestação de serviço lá em cima. Vamos pro intervalo e a gente volta break, né? já já. Arena CBN. Estradas.
Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Boa tarde para você, Mário Quintino, meu parceiro santista. Hoje tem jogo bom pra gente sofrer. Mas e o motorista? Está sofrendo com o trânsito neste momento, Mário? Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Quem segue pela José Luzano de Araújo, na ligação entre Sumaré e Paulínia, encontra trânsito intenso, principalmente para quem vai em direção de Paulínia. Inclusive, tem obras nas proximidades do Parque Brasil 500. Então, atenção aí pela rodovia. No sentido de Sumaré, aí por enquanto não tem dificuldades. Falando do sistema Anhanguera Bandeirantes, a rodovia dos Bandeirantes ainda é o melhor caminho para quem vai em direção da capital. A rodovia Anhanguera segue com lentidão em Jundiaí, do quilômetro 61 até o 60. No sentido do interior, a rodovia Anhanguera já tem trânsito intenso também em Campinas, principalmente nas proximidades da Prestes Maia. Falando rapidamente também da Zeferino Vaz, bom caminho em direção de Paulínia e também para quem vem aqui a Campinas. Eliel. Obrigado, meu caro Mário. Você volta já já no ponto final e a gente sofre à noite e amanhã vamos ver como estará o ânimo, né? Contra o São Paulo, se o nosso Santos vai ganhar. 2-1 Peixe hoje. Ah, agora eu peguei confiança. Então agora pode vir todo mundo do São Paulo que dá peixão. É isso aí. Valeu, Mário. Até já. Precisa de coragem para aproveitar o melhor da vida? Conte com os seguros da Tóquio Marine. Fale com seu corretor. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. E o Vôlei Renata entra em quadra na terça-feira, às 9 horas da noite, para encarar a equipe do São José. Aliás, São José já garantiu vaga para a próxima fase do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino, que está sendo disputado em Blumenau, Santa Catarina. O duelo entre Vôlei Renata e São José é válido pela Superliga. Anote aí, terça-feira, 9 horas da noite, é claro, com transmissão da CBN Campinas. Feliz Audi novo na Audi Center Campinas. Agora é a sua hora de sair de Audi 0 km. Audi Q5 Prestige, entrada mais 24 parcelas de 6.450, sem juros e sem parcela final. E com apenas R$ 499 a mais das parcelas, você leva a versão Q5 S-Line. Aproveite! Essa oferta é por tempo limitado. Feliz Audi novo é na Audi Center Campinas. WhatsApp 19-3344-1200. Paz no Trânsito começa por você. Arena CBN. Quatro horas e 36 minutos. Bela evolução no desfile que nós já estamos acompanhando. Grande Rio segue liderando, hein? A gente precisa ver... Não, 10 não, 60 pontos. 60 pontos. Por exemplo, essa jurada, Verônica Torres, né? Torres, que tá sendo a jurada. Agora, as notas divulgadas... a gente precisa ver com o Guarizo para ele frequentar o mesmo ambiente que esse pessoal, entendeu? Porque eles gostam da mesma coisa. Para ele receber o convite para ser o juradão. Exatamente, né? Porque o Guarizo fora do carnaval é algo, cara... Mas eu coloco a minha mão no fogo que o Guarizo sabe mais que todos. Sabe, e ele seria muito mais crítico. 9.2, 9.6, 9.3... Aliás, um grande abraço pro Guarizo, que tá de férias, mas ouve o Arena, viu? Eu gosto da turma que dá notas assim, 9.9, 9.8. Em Saquarema, Sampaio Correia 1, Madureira 1. Pelo amor de Deus, cuidado. Primeira divisão, né? Primeira divisão. Campeonato Carioca? Campeonato Carioca. Rolando a apuração, tá rolando futebol Você também. quer ser transferido pra CBN Rio, Cabelo? A gente tem que começar a perguntar o que você vai falar. Ah, vou falar do Campeonato Carioca. Não fala. Mas tudo isso é combinado na reunião de pauta. Começa o programa, vira... Tá vendo uma gerência, uma indisciplina? O Cabelo chega no final da reunião e pede, onde que eu ponho minha mochila? Pô, todo dia. A começar os dois
coisa aqui, né? Sala de castigo já, porque, pelo amor de Deus. Arena 10, relembrando o grande Carlos Imperial. Carlos Imperial. 10. Boa tarde, amigos do Arena, 20 para vocês e me volta 10 de troco. Posso contar a piada do baralho? Tô querendo comprar vocês, acho que o meu 0,01 de conhecimento vai completar os 99,9 de vocês. Ô, louco. Muito bom, hein? Eu acho maldade falar que o Carlão seca a Ponte Preta. Na verdade, ele seca o Corinthians. Mandou aqui o outro ouvinte. Opa, tem um podcast aqui, Lupe. Ouve aqui esse podcast. 3 minutos? 3 minutos de áudio. Não, 2 minutos. Não tem condição. Não, ouve. Vamos ver. Alcides, às vezes o Alcides soltou o bambu na gente. Alcides, 2 minutos na CBN, nem a gente fala direto. Vamos com mensagem do ouvinte antes da gente falar dos destaques da Ponte pro jogo contra o Bragantino, hein? Arena CBN. Isso. Nota 9.8. Tá bom. Pra não dar um 10, né? Senão fica fácil. Não, mas tá bom, tá gostoso. Ótima tarde a todos. Dali Gavéia, Almir Campinas. Almir, acordou agora da soneca, hein? Ainda tá no carnaval, né? Acordou agora da bela soneca depois do almoço. Delícia, esse aí. Vai pro próximo aí, Nilson. Fala, rapaziada do Arena, Paulo Vinícius de Campinas aqui. E aí, Paulo? E vocês, com certeza, é 9.9. Obrigado, Paulo. Sempre aí descontraindo a tarde de trabalho aí. Obrigado. E muitos motoristas de aplicativo, como no meu caso. Um ótimo programa. Obrigado. Só não são 10, Por quê? Porque vocês fazem o desserviço ao jornalismo esportivo de falar que o São Paulo caiu pra Série B. Pelo amor de Deus. A Série B não caiu. Rapaziada, É igual a Independente. A Independente não caiu agora. Só vai jogar só vai disputar com as equipes, com as escolas da segunda divisão, do grupo de acesso. Mas não caiu. Hein? Olha não caiu a Independente. Palavras fortes de Fábio Scheib. Vai disputar ano que vem com as escolas do grupo de acesso. Mas... não caiu, né? Não caiu. Olha, Fábio Scheib. Mas tá certo, Scheib. É isso aí. Tem que colocar na mesa mesmo a opinião dele. Luciano, é marrento ou não do São Paulo? Nossa, malíssimo. Vamos com mais ouvintes mandando áudio pra gente já. Antes, Gé tá de volta. Essa é a novidade pra Ponte no jogo de hoje contra o Bragantino, né? O Gé está de volta, artilheiro, uma volta importante, né? Foi desfalque contra o São Paulo. Na Série B não era uma volta tão importante assim, mas tá dando volta por cima. A gente precisa reconhecer que o Gé tá se esforçando. Está em evolução, tem feito gols. Precisa controlar um pouco a disciplina, né? Porque às vezes muito cotovelo aberto. Mas o Gé é sempre aquela coisa, é um jogador em formação. Agora é uma Série A1, é um outro nível, ele está se dando bem. E hoje é um cara importante, é um protagonista da Ponte, é o artilheiro da Macaca dentro do Campeonato Paulista. É uma volta que o técnico, o Brigatti, pode tirar proveito. Ô, Scheib, lê o nome dessa jurada aí, por favor. É a dona Lucila, né? A Lucila de Beariripaire. Beariripaire. Beariripaire, é francês. Beariripaire. Rio de Janeiro tem muito, né? Você acredita numa vitória da Ponte Preta, então, né, Carlão? Eu acho o favorito o Bragantino. Entendi. Isso não sai da minha cabeça agora. O Lupe ainda tá ouvindo o áudio ainda. É claro que a Ponte pode ir lá em Bragança e vencer o jogo, como ela já venceu em algumas oportunidades. Mas o Bragantino hoje tá num patamar acima da Ponte, né? Sim. O Bragantino é Série A de brasileiro, tem mais individualidade. É a quinta força, né? É a quinta força, isso é inegável. Não é do torcedor ficar bravo, Se fosse pra palpitar, eu palpitaria no Bragantino. Agora, isso significa que a Ponte já perdeu? Não. Até porque você falou que o São Paulo ia atropelar a Ponte e quem atropelou foi a Ponte. Falei que o São Paulo era favorito. Não. Carlão, e no palpite eu disse que a Ponte ia ganhar. No palpite tem uma coisa que você o ser humano... sarro da minha cara. Tem uma coisa... Então, mas tem uma coisa que o ser humano tem, é a palavra dele. E o rádio é um veículo que depois que a palavra foi dita, ela não volta atrás. Você deixou bem claro ao microfone da Central Brasileira de Notícias que o São Paulo viria a Campinas para atropelar a macaquinha querida. Você ainda usou esse termo. Nossa, mano. Mas não aconteceu isso. Mas enfim. Disse que São Paulo era favorito. E como era mesmo. Você tá dando de William Cabelo, né? Você tá invertendo as palavras, né? Mas Negativo. Aliás, aí no palpite eu falei, a Ponte ganha, ela vai surpreender e vai ganhar. Tá bom. E assim, vamos parar com essa polêmica, porque assim, o São Paulo nunca foi rebaixado. São Paulo caiu. Caiu. 91. Isso.
Foi o Tele Santana. O Tele Santana disse. E Pedro Maciel mandou mensagem e falou assim: o São Paulo caiu sim. Então, se o Pedro Maciel e o Tele Santana, eles falaram, ponto final, não tem mais discussão. Também acho que compensa colocar o áudio porque é muito bom. É sério? É bom. Se vocês... Vamos ouvir um pedaço então desse áudio aí. Se classificaram. Vamos ouvir um pedaço desse áudio de 2 minutos e meio. Ô, rapaziada, eu ouço todo dia vocês aí na CBN. Mas eu vejo cada uma que vocês falam aí, nossa senhora, tem hora que dá a impressão que vocês nunca viram futebol. Verdade. Outra hora dá uma impressão diferente. Parece que vocês viram muito futebol. É mais ou menos Eu digo o seguinte, uma derrota do Palmeiras e uma vitória da Macaca, a gente vai para cima. Se a Macaca passar pelo Red Bull, que é um grande time, o Red Bull Bragantino, como vocês gostam de falar, né? Se a Macaca passar pelo Red Bull Bragantino, aumenta a ninguém vai segurar mais a Macaca. Aí, se o Palmeiras conseguisse ficar em segundo lugar, ou que volte para primeiro, vai acontecer igual aconteceu no passado, que a Macaca comeu os caras, os palmeirenses. Então, isso aí não é história, isso aí é realidade. Foi 3 aquele dia lá. Aquele 2017, se ficar, 3-0. vai golear novamente. Perfeito. Tá bom. Mas o melhor não ouviu. Ele tem uma dupla sertaneja com um amigo dele. Ele é motorista de aplicativo. Mas não é uma rádio de música. Não, mas então a gente precisa um dia. Então manda um áudio só de 10 segundos falando o nome da sua dupla aí, o Alcides. Porque assim, fala do Palmeiras, todo mundo fala. 10 minutos, hein? 10 minutos, não, segundos. pelo amor de Deus, 10 segundos. Pelo amor de Deus, manda só 10 segundos. Ele é motorista de aplicativo. Alcides, você mandou o áudio 2h33, ficou muito grande. Mas eu gostei muito que você falou da dupla sertaneja, que é você um colega. Manda pra gente. Qual o nome? Então, ele não falou. Não falou. Ele vai mandar, fica tranquilo. Obrigado. Vamos, o seguinte, Lupe, abre aí pra gente as escalações, tá na hora do nosso... Vai! Cara do Arena. Chegamos, hein? Quem nunca assistiu um filme de Bang Bang? Bang Bang. Antiga. Pode deixar a nossa trilha do Cara a Cara, que é super legal essa trilha aí, pô. Ai! Bebeu água! Bug Bug maravilhoso. Com sede. Você já assistiu, né? Eu já, época de Chaparral, Quarta Sangrenta. Billy the Kid. Django, com o Franco Nero. O cabelo, Django é bom. Juliano Gemma. Ele foi ator coadjuvante de um filme de Bang Bang. Por um punhado de dólares. Django não é seu amigo? Meu amigo, o maior ídolo de Ituano e do Primavera de Indaiatuba. Abraço a ele. Vamos lá. Começamos então. Pode ser? Pode ser. Pera aí. Futebol é o quê? Não, eu não vou anotar. Quem que anota? É você. Você é o anotador placar. oficial. Vamos lá. Vamos lá. Pera aí que ele tá pegando certinho aqui. Pra não ter... quem que vai anotar? Futebol, Quem que vai anotar? Cabelo. Não vai dar certo. Futebol é momento. Rafael ou João Paulo, Carlão? João Paulo Daniel? João Paulo. João Paulo. Não, Rafael. Pelo que fez na Supercopa. Votou. Voto. Eu lembrei recente, futebol é momento, pela que fez na Supercopa, Rafael. Rafael, você foi em quem mesmo? João Paulo. Então tá 2-1 pro João Paulo. Lupe? Rafael. 2-2. Ixi. Olha o coração ele, ó. Não. Santista não. Imparcial. Fez um baita... Tá fazendo um baita campeonato, tá indo bem, eliminou o Palmeiras aí na verdade, garantiu o título do São Paulo na Supercopa do Brasil. A gente tem que ser justo aqui, João Paulo. Lateral direito aí. Então o goleiro já tá definido, João Paulo, aí? Né? Anotado. Lateral direito, João Moreira ou Aderlan? Carlão. Aderlan também. Conheço pouco do Moreira. Lupe. Eu vou no Aderlan porque eu tenho conhecimento pouquíssimo sobre o seu João Moreira. Então nós temos Aderlan como lateral direito. Nós temos o primeiro zagueiro. Arbolenda ou Gil, o mais seguro do Brasil? Arboleda. Pode passar já? Você quer ir no Gil, né? Gil. Não. Voto é voto, Diego Costa. Democracia, né? Tá discutindo voto agora? Diego, segundo zagueiro. Diego Costa. No Brasil só fazem isso, cara. Ou... O Brasil discute muito voto.
O homem tá bravo. Vai, pô, muda aí, Diego Costa ou Joaquim? Joaquim. Felipe Jonathan ou Wellington? Wellington. Felipe Jonathan. Wellington. João Schmidt. Tá jogando bem. Ou Alisson? Cara, João Schmidt. João Schmidt também. Fazendo um bom campeonato. João Schmidt. Nem do ex pode ter hoje, hein? João Schmidt. Neymar falou, João Schmidt. Verdade. O que ele falou, eu não vi. Quem é esse cara aí, o amigo dele? É o João Schmidt. É ele? Não. Tá jogando muito, Pra caramba. Vai pro próximo, então. Diego Pituca ou Pablo Maia? Também vou do Maia. Pablo Maia. Pituquinha. Pituca. Só porque é amigo do Serrano. Meu amigo, vou votar no outro cara. Pô, meu parceiro, velho. O cara tem meu WhatsApp com a foto. Vou votar no outro. Chama ele aí, vê o que ele tá fazendo lá. Não vou chamar o cara. Tá concentrado. Tá na concentração. E aí, Pituca? O que você tá fazendo? Nonato ou Luciano? Luciano, né? Pode entrar chatice no critério. Ele é chato, mas tá jogando apesar bem. de não gostar da figura Luciano, eu vou com ele, né? Tá magoado, hein? Tô sentindo você magoado. Não, Luciano, ele acho ele mala demais. Galopo ou Guilherme? Guilherme, tá jogando muito. Guilherme. Ex-Grêmio, né? Guilherme. É compadre do Roger, nosso lá do Primavera. Eric ou Otero? O Eric entra no lugar do Wellington Rato, né? Se fosse o Rato. Otero, né? Otero. Eu vou votar no Otero. Caleri. Quem diria, hein? Ou William Bigode? Caleri. Não precisa nem votar esse, né? Eu vou investir no William. Vai. Depois vai junto com o Everton, com o Mike. Vai lá, investe. Então nós temos já definida e o treinador? O time. Agora vamos para o treinador. Quem que é o treinador? Nós temos duas opções. Thiago Carpini ou Fábio Carilli? Carilli. Futebol é momento. Eu voto no Aonde vocês estão vivendo, gente? É líder do campeonato, pô. Fábio Carilli. O cara é líder do campeonato. E o São Paulo é o quê? Quem que é o líder geral do campeonato? São Paulo é o único time campeão em 2024, velho. É equilibrado. Aí eu vou ter que concordar com o Eliel. São Paulo. Quem que é o líder do campeonato? Ganhou título? Não, o São Paulo já ganhou título. Futebol O Santos tava acabado. O Santos tá na Série B. O Carilli tava esquecido lá no Japão, velho. É uma disputa boa. boa. O Carilli tirou a Juventude da lanterna e colocou na Série A. E é momento. Foi vice-campeão com Água Santa. O Carilli tava esquecido lá no Japão. Vamos fazer o seguinte. Não, mas peraí. Não, peraí não. Quem manda aqui no programa sou eu. Vamos pro intervalo. Quem manda aqui E vocês vão ter que repensar esse voto de vocês aí. Vamos pro intervalo. O Santos tá destroçado, tá líder agora. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Arena CBN. Quatro horas e 52 minutos de volta com o nosso Arena CBN. A gente vai ter que colocar os participantes bem, desse mas programa, o Carilli né? tá... Futebol é momento. Vamos aos votos. Se você sair na rua e fazer uma pesquisa aí com a amostragem de 100 pessoas, 99 vão votar no Carpini. Não precisa ser muito não. 20 ouvintes que estão ouvindo a gente agora, 991869070. Mas é clubismo. Neste momento, qual é o melhor treinador destes dois? O clubismo vem por parte do senhor. Eu vou votar, mas eu vou dar peraí que é o ouvinte. Thiago Carpini ou Fábio Carilli? Não é possível. Vamos esperar o voto dos ouvintes primeiro. Mandem aí, 991869070. E não precisa mandar áudio, nada disso. Manda só Carilli ou Carpini. Só isso.
E o Carpini pegou o São Paulo montadinho. Montado, uma rua pra vir. Ele pegou o Juventude montado também, né? Ele pegou o Água Santa montado também. Ah, vocês, pelo amor de Deus, gente. Vocês não estão no Brasil, não é possível. Não estão mesmo. Ó, vamos lá. Pegou montadinho. Vai anotando aí, Lupe, de 20 ouvintes, vamos ver quem vai ganhar. Eu tô precisando tirar férias, você tem razão. Carilli. Ah lá. O primeiro voto. Não, Vai dar nós. Não, sempre tem a nota de descarte. Segundo Essa é voto. Descarte. Thiago Carpini. Boa, primeiro voto Carpini. Terceiro voto, Carilli. Carpini, segundo voto Quarto Carpini. voto, Carpini. Tá 2-1 pro Carpini. Quinto voto, Carpini. Carpini, 3-1. Sexto voto, Carpini. Então vai, vou colocar 4-2. Oitavo voto, Carpini. 10º voto, Carilli. 11º voto, Carpini. 7-3. 12º voto, Carilli. Agora eu já perdi as contas. 18º voto. Não, 12º, 13º voto, Carpini. Carpini ganhou. 14º voto, Carpini. 15º voto, Carpini. Quer que continua? Não, continua pra esfregar na cara desses caras que não entendem nada de futebol. Auditoria, vamos lá. Auditoria o quê? Auditoria. Você tá querendo fazer o quê? Virou político isso aqui agora? Eu termino com esse voto aqui, do ouvinte do final 7721. 7721. Deixa eu até ver se tem o nome dele aqui. O Vaz mandou o seguinte: Carpini e sou santista. Aí, pronto. Ou seja, acabou esse entende de bola, não tá com o coração na mesa. Obrigado pela audiência. Mas enfim, vamos lá. Melhor treinador no nosso cara a cara, Carlão de Freitas, Carilli ou então, Carpini? Vamos lá. Carpini, ele pega um caminho pavimentado. Tem méritos do São Paulo. Ele pegou no Juventude esse caminho, né? Não, mas agora muito pavimentado, né? São Paulo. 4,55. Mas foi campeão brasileiro em cima do Palmeiras, campeão da Supercopa do Brasil em cima do Palmeiras. Mas vale título. E o Carilli, ele monta o Santos e coloca um rebaixado como líder do Paulista. Fábio Carilli. O Santos está muito distante do São Paulo na tabela de classificação. A gente vai nesse argumento? Então vamos lá. O Carilli, ele é líder do Campeonato Paulista. O Santos perdeu um jogo pro Palmeiras, que consequentemente jogou contra o São Paulo na Supercopa do Brasil e perdeu pro São Paulo. Com isso, Carpini é o técnico, é mais técnico do que o Carilli. E aí, Chaibe? Carilli. Pelo momento do Santos. Qual que é o momento do Santos? Mas o que vale isso, gente? O caminho do Carpini é bem mais tranquilo. Mas, gente, o que vale isso? Ele é líder do campeonato, que legal. Aí pega o Ituano aí, tomou tumbada, tá fora. Quantos técnicos jogaram contra o Corinthians na Neoquímica Arena e não conseguiram vencer? Quantos? Eu quero números. Não havia ganho até. Não. O São Paulo nunca tinha ganhado do Corinthians. Não havia ganho ainda. Então, quem ganhou? Carpini. Mas eu tô... Quantos clássicos o Santos disputou no Campeonato Paulista? 2. Ganhou um do Corinthians, perdeu um pro Palmeiras. Não, o Corinthians não conta. Mas deu Carilli. Isso que importa. Deu Carpini. Deu Carilli. Carpini. Não, porque a voz do ouvinte é a voz do programa. Deu Carpini. Então Pode tá colocar a Carpini, é o ouvinte que é o voto. bom. Não, sabe por quê? Vocês três foram no Carilli, correto? Sim. O Lupe foi no Carpini, eu fui no Carpini e os ouvintes. A imensa maioria dos ouvintes foram no Carpini. Então, nesse sentido... Carpini, tá anotado aqui, meu. Eu acho que foi o último cara a cara. Porque assim, se for com essa mentalidade, a gente não vai conseguir chegar a um senso comum. Há 2 jogos atrás, no Santos e Palmeiras, aí os caras votaram no Abel, falando, o Carilli tá começando o trabalho, não sei o que lá. Aí agora votam no Carilli como se ele já tivesse ganhado o Paulista, a Série B do Campeonato Brasileiro. Já, pelo amor de Deus, e olha que é meu time, hein? Tem sarcófago, hein? Não, mas vamos decidir isso aqui. Tudo Carpini, velho. Cabelo, derruba o sarcófago, vamos definir. Não, tá definido. Fala a escalação aí do cara a cara. Muito bem, cara a cara. O técnico é o Carpini, tá? Vamos lá. João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim, Wellington, João Schmidt, Pablo Maia, Luciano e Otero, Guilherme Caleri na frente, técnico Carpini. Thiago Carpini. Vê quanto deu aí de cada um. Mano, tá mandando agora? Teve bastante Carilli também, bicho. Gerente de rádio, hein? Não, deu 7-4. 7-4 pra quem? Pro Santos. O São Paulo vai ganhar hoje. Lógico. 2-0 pro São Paulo. Ainda morar pro Esse jogo vai ser aonde, hein? O São Paulo é favorito. Morumbi. Vixe, é hoje, hein? Morumbi. Eu acho que o São Paulo vence. Se o Santos perder, eu nem faço programa amanhã. E o Santos E olha que é difícil eu faltar, hein? E o Santos pressionou, hein? E nem 4h57, fecha pra gente aí, pastor. Não, fecha não. Cara a cara do Arena. Agora vamos abrir o outro coisa. Vamos abrir o sarcófago. É um fechinha. Vamos abrir, porque olha quem tá chegando aí, ó, lá na apuração. Menino Deus,
um corpo azul dourado. Que isso, hein? Depois da agitação do carnaval, relax, né? Depois da tempestade de Abonança. Mas depois da discussão no cara a cara. Música relax. Que música é essa aí, o Cabelo? Menino Deus da Cor do Som. Olha. Quase que eu falei o ano. Quase você falou do... Ô, Cabelo, vamos fazer o seguinte? Ponte Preta enfrentou quem? A Ponte enfrentou nada mais que o Goiás. O Esmeraldino, né? O verde do Centro-Oeste. Esse mesmo. E fala pra mim um jogador que entrou no decorrer do jogo do Goiás. O Ricardo. O Ricardo, muito conhecido lá no Centro-Oeste, principalmente no setor universitário. Sim, sim. Que é o local onde tem o Vila, mas o Ricardo hoje mora lá. Não é Campinas, não, né? Que ano que foi isso? Não, falei já a primeira quando eu 83. Peraí, Scheibe 83. E aí? Falei logo Eu não faço ideia, eu vou em 82. 84. Ah, 84 eu vou em 82, eu não faço ideia disso aí, eu tô indo pelos meus parceiros. 82, 83 e 84. Se for 81, eu vou ficar muito pé da vida. Vamos fazer o seguinte, pra você que tá no YouTube, né, acompanhando esse programa, que é bagunçado, mas tem uma certa organização, fique com a reportagem que foi exibida na época, os gols que foram exibidos na época, e pra você que tá no FM, com a narração da reportagem. No Serra Dourada, a Ponte Preta fica no 1-1 com o Goiás no grupo G da Taça de Ouro. Edson rolou para Ronaldo, que soltou a bomba da intermediária. Ponte Preta 1, Goiás 0. O empate do Goiás veio no segundo tempo. Tarcísio saiu da ponta e na quina da área chutou cruzado. Veja bem, Goiás 1, Ponte Preta 1. Goleiro da Ponte. Da Ponte era Carlos Ganso. Ó, o Carlos. Falhou. Mas os ídolos também. E o Eliel fez um comentário que o Serra Dourada continua igual. A diferença é que hoje não pode ter torcida ali embaixo, na geral, onde eles chamam, né? Que fica muito próximo do gramado. Não tem nem mais jogo, quase. Lá não tem. Vai reformar, mas vai reformar, hein? Vai virar arena. Teve ganhador, viu? Quem ganhou? Eliel Almeida. Ô, gente, foi no susto, hein? Hoje eu não esperava, não. Eliel Almeida. Hoje eu não esperava, sério. Hoje... Tá parecendo tiririca. 1982, Goiás 1, Ponte Pretão, a ponte de Carlos, Edson, Juninho, Nenê e Zarur. Zé Mário, de Caio Osvaldo, Bagé, depois Celso, Ronaldo Marques e Abel, depois Zezinho, técnico Vanderlei Paiva. Goiás de Gilberto, Gilson Jader, Argel, Marcelo e Ricardo. Carlos Alberto, Luvanor, Zé Teodoro, Cacau, depois Marco Antônio, Tarcísio e Viana, depois Gerson Lopes, técnico Laerte Dória, com narração de Fernando Vanucci. Rapidinho, São Paulo e Santos, Carlão. São Paulo vence. Santos vence. Empate. São Paulo vence. Ponte Preta e Bragantino. Bragantino vence. Ponte Preta vence. Empate. Valeu, pessoal. Vem chegando aí a apuração do Carnaval Carioca. Grande Rio, Viradouro e mais uma outra escola ali estão liderando o Carnaval no Rio. A gente volta à noite com a transmissão de Santos e São Paulo e depois Ponte Preta e Bragantino, direto de Bragança Paulista. Tchau! Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br